Olá, pessoal! É ótimo ter vocês aqui para começarmos nossa aula. Vamos lá, que temos um tema muito interessante e essencial para quem busca melhorias contínuas na organização: o ciclo PDCA. Vocês já ouviram falar dessa metodologia? Ela é um verdadeiro clássico quando falamos de gestão da qualidade. O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Deming, é uma abordagem sistemática que nos ajuda a identificar e resolver problemas, além de melhorar processos de maneira contínua. É como se fosse uma receita para o sucesso, passo a passo. Vamos começar explorando a primeira fase desse ciclo: planejar. Como todo bom planejamento, o objetivo aqui é pensar antes de agir. Mas não é pensar de qualquer jeito, viu? É um planejamento estratégico, onde a gente define metas bem claras e detalhadas. Afinal, como podemos alcançar algo se nem sabemos exatamente o que queremos, certo? É aí que entram os objetivos SMART. Objetivos SMART são aqueles que são específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Parece complexo? Não é tanto assim. Vamos pensar juntos. Imagine que você queira melhorar a eficiência de um processo na sua empresa. Não adianta apenas dizer quero melhorar. Você precisa ser específico. Quero reduzir o tempo de produção em 20% nos próximos 6 meses. Isso já é um objetivo SMART, bem definido. Mas para chegar lá, precisamos primeiro entender onde estamos pisando. Isso nos leva ao segundo passo do planejamento: a identificação de problemas e oportunidades de melhoria. É como fazer um raio-x da sua organização. Quais são os gargalos? Onde estão as ineficiências? Aqui, ferramentas como a análise SWOT e o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe podem ser muito úteis. Agora, vamos falar dos planos de ação. Depois de identificar onde estão os problemas e as oportunidades, é hora de colocar a mão na massa, mas de forma organizada. Definir ações claras, atribuir responsabilidades, alocar recursos e estabelecer cronogramas são etapas cruciais. Nada de sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Lembrem-se, um bom planejamento é metade do caminho para o sucesso. E como todo bom planejamento, temos algumas ferramentas que podem ajudar. Já ouviram falar do 5BAB2A? Não é um nome de robô, mas uma técnica muito útil para detalhar um plano de ação, respondendo perguntas como o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Outro grande aliado é o gráfico de Gantt, que nos permite visualizar o progresso das ações ao longo do tempo. Então, pessoal, preparados para colocar o ciclo PDCA em prática? A fase de planejamento é apenas o começo, mas é um começo que define o sucesso de tudo que vem depois. Vamos seguir em frente e explorar cada etapa desse ciclo incrível que pode transformar a forma como gerimos processos e resolvemos problemas. Vamos lá, pessoal. Estamos agora no meio da nossa jornada pelo ciclo PDCA e chegamos a um ponto crucial: a fase de execução, também conhecida como fazer ou do. Até aqui, já discutimos o planejamento detalhado, com todos os seus objetivos e estratégias bem definidos. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Primeiro, vamos falar sobre a implementação das ações planejadas. Essa etapa é onde a teoria se encontra com a prática. Tudo o que foi planejado precisa ser executado de maneira controlada. E isso significa seguir à risca os procedimentos estabelecidos. Não adianta ter um excelente plano se ele não for bem executado, certo? Portanto, o monitoramento contínuo é essencial. Assim, garantimos que as ações estão sendo realizadas conforme o cronograma e podemos identificar rapidamente qualquer desvio que possa ocorrer. Agora vamos pensar um pouco sobre o treinamento e a capacitação. Imagine tentar implementar algo novo sem garantir que todos saibam o que fazer. Complicado, não? Por isso, é fundamental fornecer o treinamento inicial adequado para que todos os envolvidos estejam alinhados com as novas práticas e procedimentos. E não para por aí. A capacitação contínua também é vital. Afinal, o conhecimento precisa ser atualizado para acompanhar as mudanças e garantir que as habilidades dos funcionários estejam sempre afiadas. E por falar em alinhamento, não podemos esquecer da comunicação e do envolvimento dos funcionários. Nada funciona se as pessoas não entenderem claramente o que se espera delas. É necessário comunicar de forma clara os objetivos, ações e prazos do plano. Além disso, envolver os funcionários no processo faz toda a diferença. Quando as pessoas se sentem parte do processo, elas se engajam mais e muitas vezes trazem ideias e feedbacks que podem melhorar ainda mais a execução. Neste ponto, é útil considerar o uso de algumas ferramentas e técnicas para apoiar essa fase de execução.
As checklists, por exemplo, são uma maneira simples, mas poderosa, de garantir que todas as etapas do plano sejam cumpridas. Já ouviram falar do Kaizen? É uma filosofia japonesa de melhoria contínua, onde pequenas mudanças incrementais são feitas de forma contínua e envolvem todos os funcionários. Essa abordagem ajuda a manter a qualidade e a eficiência em um nível elevado. E claro, a gestão visual também tem um papel importante. Quadros de tarefas e gráficos de progresso são ferramentas visuais que ajudam a monitorar e comunicar o status da implementação de maneira clara e acessível para todos. Vamos pensar sobre isso por um momento. A execução bem-sucedida é o resultado de um bom planejamento, mas também depende de pessoas bem treinadas, de uma comunicação eficaz e do uso das ferramentas certas. Então, mantenham-se atentos e engajados, pois essa fase é onde o verdadeiro trabalho acontece e onde podemos começar a ver os frutos de todo o esforço que colocamos até aqui. Vamos lá, pessoal. Estamos agora em uma fase crucial do ciclo PDCA, a fase de verificação ou check. Já percorremos o caminho do planejamento e da execução, e agora é hora de avaliar se tudo o que fizemos até aqui está trazendo os resultados esperados. Primeiro, vamos falar sobre a coleta de dados e o monitoramento de indicadores. Até agora, todos os esforços que fizemos para implementar as ações planejadas precisam ser medidos de forma objetiva. Aqui, a coleta de dados se torna fundamental. Sem dados, estamos basicamente voando às cegas. Precisamos recolher informações relevantes que nos permitam medir o desempenho das ações implementadas. E não só isso, precisamos de indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs, para monitorar como estamos progredindo em direção aos nossos objetivos. Pense nos KPIs como aqueles sinais de trânsito que nos indicam se estamos no caminho certo ou se precisamos fazer ajustes. Agora, uma vez que temos esses dados em mãos, entra a análise de dados e a avaliação de resultados. É hora de mergulhar nesses números e entender o que eles nos dizem. A análise quantitativa vai nos ajudar a identificar tendências e padrões. Se estamos vendo um aumento consistente em um indicador específico, isso pode ser um sinal de que nossas ações estão funcionando. Por outro lado, a análise qualitativa, como o feedback dos funcionários e dos clientes, nos dá uma visão mais completa e detalhada. Afinal, números não contam toda a história, certo? Em seguida, precisamos identificar as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Vamos pensar sobre isso por um momento. Nem tudo que planejamos pode sair perfeito. Às vezes há desvios, pequenas falhas que nos afastam dos nossos objetivos. Identificar essas não conformidades é essencial. E para ir além, precisamos entender as causas raiz desses problemas. Ferramentas como a análise dos 5 porquês são muito úteis aqui, ajudando-nos a cavar fundo até encontrar a origem do problema. Por fim, não podemos esquecer das ferramentas e técnicas que vão nos ajudar a fazer essa verificação de forma eficaz. Os gráficos de controle, por exemplo, são ótimos para monitorar a variabilidade dos processos e identificar qualquer desvio indesejado. Auditorias internas também são uma peça-chave, funcionando como uma espécie de checagem para garantir que tudo esteja conforme o planejado. E claro, relatórios de desempenho são fundamentais. Eles nos dão uma visão consolidada dos resultados e servem de base para a tomada de decisões futuras. Entenderam até aqui? O que estamos fazendo nesta fase é essencialmente ajustar o curso, garantir que estamos no caminho certo e, se necessário, fazer as correções que nos levarão ao sucesso. Vamos manter o foco e continuar atentos às informações que os dados nos fornecem, porque é a partir dessa análise que poderemos alcançar a verdadeira melhoria contínua. Vamos lá, pessoal. Estamos nos aproximando do final da nossa jornada através do ciclo PDCA. Agora, vamos falar sobre a fase de ação, ou ACT, que é onde realmente consolidamos tudo o que foi aprendido e melhorado ao longo do processo. Vamos começar finalizando com o desenvolvimento e a implementação das ações corretivas. A esta altura, já identificamos algumas não conformidades e áreas onde as coisas não saíram exatamente como planejado. Aqui, a chave é transformar esses desafios em oportunidades de aprendizado. Primeiro, é crucial desenvolver planos de ação detalhados que não só corrijam essas falhas, mas que também impeçam que elas se repitam. É como dar aquele último retoque em uma obra de arte, garantindo que tudo fique exatamente como deveria.
Depois de definirmos esses planos, é hora de colocar a mão na massa e implementar as ações corretivas. Isso significa executar cada ação conforme planejado, garantindo que todos estejam alinhados e que as mudanças sejam feitas de forma eficaz e oportuna. Mas não adianta nada corrigir os problemas se não padronizarmos as melhorias alcançadas. Para garantir que tudo o que fizemos até agora seja sustentável, precisamos atualizar nossos procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, para refletir essas novas práticas. E claro, precisamos treinar todos os envolvidos para que essas mudanças se tornem parte do dia a dia da organização. Comunicação é fundamental aqui, para que não haja dúvidas sobre o que mudou e por quê. E como sabemos se essas ações corretivas realmente funcionaram? Bem, isso nos leva à avaliação da eficácia das ações corretivas. Precisamos continuar monitorando nossos indicadores de desempenho, observando se os resultados são consistentes com o que esperávamos. Se tudo estiver funcionando como deveria, ótimo. Caso contrário, é hora de fazer ajustes. Afinal, o processo de melhoria contínua nunca para, certo? Por fim, para apoiar todo esse processo, temos diversas ferramentas e técnicas à disposição. Diagramas de Pareto, por exemplo, ajudam a identificar quais problemas são realmente prioritários, aqueles que merecem nossa atenção imediata. Os diagramas de Ishikawa, ou diagramas de espinha de peixe, são ótimos para analisar causas raiz e garantir que estamos atacando o problema certo. E claro, o próprio ciclo PDCA deve ser usado de forma iterativa, como uma roda que continua girando, sempre promovendo melhorias. Entenderam até aqui? Lembrem-se, pessoal, que esta fase de ação é onde consolidamos todas as melhorias, garantindo que não só resolvemos os problemas do presente, mas também estamos preparados para o futuro. Com isso, fechamos o ciclo e estamos prontos para começar novamente, sempre buscando a excelência. Sigam em frente com confiança, porque a melhoria contínua está em suas mãos.